Professora Camila, nós fizemos essas mesmas perguntas para os alunos da escola onde estávamos fazendo estágio. Eu gostaria que a senhora respondesse algumas, não todas, porque foi feito mais para o pessoal lá da escola. Para você, qual a importância de se estudar a história da África no ensino fundamental? Bem, no ensino fundamental, a maior importância é justamente desenvolver um senso de identidade, porque a identidade que se formula a partir do estudo da história da África não diz respeito necessariamente ou exclusivamente aos negros do Brasil, mas a toda a população brasileira, porque estudar a história da África é entender um pouco das nossas origens, né? do Brasil colônia, consequentemente algumas instituições que foram criadas ali, especialmente a instituição da escravidão, que marcou, né, toda a história brasileira e que deixou marcas profundas, deixou heranças profundas para a sociedade como um todo, né? Não apenas para os negros, mas para todos que compõem a sociedade brasileira. Então, estudar a história da África é estudar um pouco da origem dessas instituições, né? Da escravidão, da relação, né, entre as diferentes etnias, a relação entre as culturas, né, que posteriormente vieram para o Brasil e constituíram aqui uma sociabilidade. Você acha que esse estudo da África, esse trabalho que vai ser desenvolvido no ensino fundamental com os meninos, vai abrandar ou acabar com o preconceito? Bem, acabar com o preconceito eu não digo, porque o preconceito é alguma coisa inerente à condição humana, né? Basta a gente ver, assim, ao longo da história da humanidade, desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, existem preconceitos, né? Porque os preconceitos são barreiras que são criadas, né, entre as pessoas. E aí, preconceito de cor, ou preconceito de classe social, ou de etnia, ou de religião. Isso eu acho que é uma coisa que faz parte mesmo da condição humana. Mas eu penso que pode, sim, como que eu posso dizer? Revelar o problema. Porque o pior problema do preconceito na sociedade brasileira, na minha opinião, é que ele realmente não é discutido, né? Ele é tratado como alguma coisa inexistente, né? Como se não houvesse preconceito racial na sociedade brasileira. E assim as coisas são tratadas, né? A coisa fica velada, fica escondida e não é nunca discutida, e isso aumenta a perniciosidade, né, disso, aumenta a perversidade disso. Então, trazer essas questões para a sala de aula, né, para as crianças, para os adolescentes, é uma maneira de tocar nessa ferida e de se começar a, ao menos, questionar se isso vai acabar ou abrandar. Eu penso que pode ser uma consequência importante, né? Pode ser uma consequência que venha a resultar daí, né? O abrandamento desse preconceito. Mas o principal é que essas coisas sejam discutidas, né? Que esses pontos obscuros da história brasileira, da sociedade brasileira, que eles venham à tona e que as pessoas tenham consciência de que existem esses problemas. Não seria bom que pudéssemos, se não reparar, porque isso não é possível, mas que pudéssemos construir uma nova história a partir de nós mesmos, da nossa identidade, dessa ligação que temos com a África? Sim, seria muito bom. E aí não é mais uma questão de, assim, será que as pessoas querem fazer isso? Você falou de que tem uma reparação aí, né, que nunca vai poder ser completamente feita, porque não há como resgatar as vidas daquelas pessoas que foram mortas, que foram assassinadas, né, nesses mais de 300 anos de escravidão, e nem dos seus descendentes, que foram humilhados, que não tiveram acesso à educação, a empregos dignos. Quer dizer, reparar no sentido de sanar esse problema, eu acho que nunca vai ser possível. Mas existe uma dívida do Estado brasileiro e nós, como parte do Estado, só temos que assumir essa dívida. Então, né, existe uma dívida, pelo menos moral. E eu penso que é tarefa de todos assumir essa dívida, quer queiramos, quer não, entendeu? Não tem que ser uma coisa que, assim, deixada para a sociedade optar. Vamos
né, investir em políticas, as pessoas têm que votar. Não, nós temos que fazer isso. Né? E a obrigatoriedade do ensino de História da África, no ensino fundamental, eu acho que é uma política que vai nesse sentido. É necessário que isso aconteça. Agora, é preciso se perguntar em que condições que essa história vai ser desenvolvida. Porque se for para ela ser desenvolvida com a falta de preparo que eu vejo em muitas escolas, pessoas com muitos preconceitos e que não conseguem ministrar essas aulas de uma maneira satisfatória e que vão usar essa aula para reproduzir ainda mais preconceitos, isso vai ser um desserviço. Então a coisa precisa de ser feita com seriedade e precisa de haver uma formação adequada para esses professores. Formação não só a respeito do conteúdo de História da África, propriamente dita, ou de aspectos da cultura afro-brasileira, mas uma preparação no sentido antropológico do termo mesmo, entendeu? As pessoas precisam se despir dos seus preconceitos, de ideias preconcebidas, né, de valores deturpados, para poder realmente ensinar História da África e História da cultura afro-brasileira de uma maneira realmente decente, que vá promover essa tolerância, essa igualdade e não ainda acirrar ainda mais as contradições.